Muito bom dia a todos vocês. Hoje eu começo um pouquinho diferente, começo usando essa máscara para fazer uma pequena reflexão, um pequeno alerta, porque eu sei que muitas famílias têm pessoas passando por dificuldade, passando por problemas de saúde por conta desse vírus, dessa pandemia que está acontecendo. E assim, falando de uma forma bem simples, bem natural, esse vírus, na maioria das pessoas, sim, ele vai causar apenas algo como se fosse uma gripe, algo como se fosse uma gripe forte. Muitas pessoas vão pegar esse vírus e nem sequer vão ter sintomas, não vão apresentar nada. Mas o meu alerta aqui, a minha dica são para aquelas pessoas que têm contato com pessoas de risco, com pessoas que têm uma idade mais avançada, com pessoas que têm algum tipo de comorbidade, que já alguma doença pré-existente, porque para essas pessoas, sim, esse vírus ele é bastante agressivo e ele pode, sim, causar problemas e é muito difícil, é muito triste acompanharmos pessoas que tanto amamos passando por uma dificuldade dessa. Então, minha dica neste começo de estudo hoje é: se você tem contato com pessoas do grupo de risco, tome muito cuidado com elas. E se você é do grupo de risco, se você já tem uma idade um pouco mais avançada, se você já tem algum problema de saúde, não leve essa pandemia de qualquer jeito. Para você que é do grupo de risco, ela pode sim causar muitos problemas, porque eu vejo muitas pessoas do grupo de risco que não estão levando isso muito a sério, né? Não estão se preocupando, não estão tendo o devido cuidado. Então se cuidem, pensem nos seus familiares, porque é muito difícil e é muito triste termos que passar por isso e termos visto tantas pessoas queridas, né? Tanto sofrendo como outras pessoas tendo essa preocupação. Então, essa é a minha dica. Cuidem-se, porque se você não parar, se você não se cuidar para prevenir a doença, você vai ter que parar porque ficou doente. Então essa é a minha dica e esse é o meu alerta, tá? Agora eu vou tirar essa máscara. Não é fácil ficar usando essa máscara e muito menos para ficar falando, né? Mas vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Deixa eu ver que horas são aqui, que eu atrasei um pouquinho para começar, então eu não posso demorar muito, né? O que eu queria que a gente começasse pensando hoje é algo que eu já disse e que é bem óbvio, que nós não sabemos como orar, né? Eu acho que esse é um ponto principal e crucial que nós devemos sempre ter em mente quando estamos tratando de oração. Não sabemos como orar, isso a Bíblia nos diz claramente lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. E é curioso até, porque algumas vezes quando nós oramos com mais força, né, com mais vontade, é quando nós ficamos mais frustrados. Então muitas vezes nós estamos orando por causa de uma doença ou por causa de algum problema que para nós é muito sério, e a gente ora com fervor, a gente pede, a gente clama e ficamos frustrados quando essas orações não são atendidas. E esse estudo de hoje, ele veio bem a calhar. Eu não escolhi o tema e eu também não acredito em coincidências, né? Então eu tenho certeza que o nosso Deus ele está no comando de tudo e não é à toa que hoje nós vamos falar sobre oração intercessora, que é justamente essa ideia de orarmos uns pelos outros e eu acho que é muito válido nesse momento, né? Tem pessoas que pensam, né, que sabem muito sobre oração, né? Tem pessoas que dão estudos sobre oração, mas infelizmente algumas dessas pessoas não oram, né, ou oram pouco. E nós temos que ter na nossa mente, sempre que nós pensamos em oração, que é outra coisa que eu já falei aqui, mas eu quero insistir, porque eu acho que são essas coisas que são importantes,
é que a maior bênção que a gente pode obter quando nós estamos tratando de oração não é conseguir aquilo que a gente quer, não é conseguir aquilo que nós estamos pedindo, mas a maior bênção na nossa oração é justamente nós termos a presença de Deus. Então nós temos que, primeiramente e acima de qualquer coisa, estarmos buscando Deus, antes de estarmos querendo buscar alguma coisa de Deus. E como que nós podemos saber se Deus respondeu a nossa oração? Como que a gente pode entender quais são as orientações que Deus nos dá quando nós oramos, quando nós conversamos com Ele, quando nós pedimos? Porque a nossa resposta ela não pode ser baseada em sentimentos, né? Não pode ser algo subjetivo, porque tanto o subjetivo quanto os nossos sentimentos, eles podem nos trair, né? Eles podem nos enganar. E se nós não entendermos a resposta que Deus nos dá quando nós estamos orando, a gente pode acabar culpando a Deus por Ele não responder essa nossa oração, e nós podemos até considerar essa oração que estamos fazendo um fracasso, né? Porque, como eu disse, quando nós mais queremos, quando nós mais pedimos, quando nós mais precisamos, e às vezes a gente tem a sensação de que Deus não está respondendo, a gente tem que saber, entender o que é que está acontecendo. E como que nós vamos identificar qual é a resposta de Deus? Quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, quanto mais nós estivermos inteirados com aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, mais fácil vai ser para a gente entender os sinais que nós temos de que Deus está respondendo e de como Deus está respondendo às nossas orações. Então, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais fácil vai ser para você ouvir a voz de Deus. A gente não pode ser levado por emoções, né? Não são as nossas emoções que devem guiar a maneira que nós nos relacionamos com Deus, mas nós devemos ser guiados pelas Sagradas Escrituras. Eu espero, né, que esses estudos estejam sendo vendo não apenas por cristãos, não apenas por aqueles que participam disso, que seria a aula dominical que eu poderia dar na igreja. E eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não concordam com isso, né? Então o relacionamento delas com Deus é muito baseado em sentimentos, em sensações, né? Não muito ligados à Bíblia. Às vezes as pessoas não dão nem muita importância para a Bíblia. Mas eu espero que você repense isso e tenha pelo menos a curiosidade de entender por que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque é muito claro isso, e Deus deixou isso de uma forma impossível de você não perceber, se você se interessar em querer saber essas coisas. Porque às vezes as respostas que Deus dá às nossas orações, elas podem ser claras, né? Muitas vezes você está orando por uma coisa que aquilo acontece de fato e você percebe que Deus respondeu, mas às vezes a resposta dele não é tão clara assim, né? Nós temos, por exemplo, o livro de Salmos, que é o nosso livro de orações, que é onde a gente aprende muito sobre orações que foram feitas ali naquela época. E nós vemos ali que oração não é uma devoção religiosa sem sentido, né? Mas ali eram pessoas honestas, sinceramente ali clamando a Deus, eram muitas vezes pessoas feridas, desesperadas, sabendo que não tinham condições de fazer nada na situação com que elas estavam lidando, e eram pessoas que já não confiavam mais em si próprias, na sua própria força. Sabia que sozinhos eles não seriam capazes de resolver. Então eram pessoas de fato colocando toda a sua confiança em Deus, né? É assim que nós vemos muitas orações que são descritas para nós ali no livro de Salmos. E a gente percebe que a nossa fé, ela não pode ser uma fé cega, né? Uma fé que não seja racional, que não seja lógica. E a nossa oração, ao mesmo tempo, ela não pode ser comparada, por exemplo, com um conto de fadas, né? E a resposta que nós esperamos quando fazemos uma oração não deve ser como se fosse uma resposta mágica ou alguma coisa mística, né? Não, mas de fato é a presença de Deus ali que nós temos que buscar.
Mesmo porque se eu estou tendo a presença de Deus em minha vida, se eu estou buscando Deus, se eu estou encontrando Deus, que outro tipo de problema pode me preocupar, né? Porque Deus, Ele está comigo na eternidade da minha alma. Então Ele me assegura tranquilidade com relação à eternidade da minha alma. Se eu tenho Deus comigo, que outro problema material ou físico pode ser tão grande assim a ponto de me levar ao desespero? Então, nas minhas orações, eu preciso procurar para mim a presença de Deus, e quando eu estou orando por alguma pessoa, eu tenho que orar também para que o que aconteça de fato com ela seja a presença de Deus na vida dela. Porque aí, sem dúvida, qualquer outro problema acaba se tornando um problema menor, né? Sempre lembrando que essa presença não pode ser um sentimento, não pode ser apenas uma sensação. Ah, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, eu senti a presença dele. Os nossos sentimentos, eles são subjetivos e nós podemos facilmente ser enganados por ele. Então a nossa convicção, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Essa é uma convicção segura que eu posso ter da presença dele e da resposta dele às minhas orações. Então, com relação à oração intercessora, o texto que eu vou usar daqui a pouquinho, que a gente vai ler, ele vai estar em Lucas capítulo 22, tá? Se alguém depois quiser acompanhar a leitura, nós vamos fazer 2 leituras hoje, e uma delas vai ser em Lucas capítulo 22. Sempre que pensamos em oração, nós temos que pensar com relação à nossa humildade, né? Sermos humildes no primeiro ponto com relação à oração é nós admitirmos que a gente não sabe como orar, né? Então, mesmo quando eu aqui estou falando com vocês sobre oração, eu não estou querendo ensinar ninguém porque eu sou a pessoa que entende tudo sobre oração. A minha ideia aqui é justamente nós aprendermos juntos, né, a orar. É isso que nós estamos buscando. Eu estou buscando aprender a orar melhor e tenho compartilhado isso com vocês na esperança de que aqueles que queiram busquem junto comigo essa forma de aprendermos a orar melhor. Mas uma coisa que a gente sabe sobre oração, que a Bíblia nos ensina, é que nós podemos orar uns pelos outros, né? Qual que é a ideia de orarmos uns pelos outros? É entender que eu sou fraco, eu não tenho nada que eu possa oferecer para outra pessoa. Eu olho para as outras pessoas e eu sei que elas têm suas necessidades, eu sei que elas têm muitas coisas das quais elas precisam, mas eu me reconheço também como um fraco. Eu sei que não sou eu que pode solucionar os problemas das outras pessoas. Então, a ideia de orar pelos outros é reconhecer que Deus pode ajudar aquela pessoa, assim como Ele pode me ajudar na minha fraqueza. Então a ideia de oração intercessora é uns intercedendo pelos outros através de Deus. Porque é Ele que de fato pode nos ajudar e pode atender às nossas orações. Então muitas vezes orar pela outra pessoa é o que de melhor a gente pode fazer por ela, é o que de mais profundo, é o mais eficaz que muitas vezes nós podemos fazer por alguém. Por causa disso que eu estou dizendo, que nós somos fracos, né? E muitas vezes não temos muito o que fazer pela outra pessoa. E quando nós oramos, nós podemos até nos conhecer melhor. Se nós estivermos prestando atenção nas orações que nós temos feito, a gente consegue até se conhecer melhor, prestando atenção naquilo que nós temos o hábito de pedir, prestando atenção na maneira como nós conversamos a Deus. Então é também uma maneira de nos conhecermos melhor. E estarmos atentos, porque orar não é fazer uma lista de desejos a Deus, né? Não é começar a orar e, Senhor Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, que o Senhor ajude aquela pessoa, que o Senhor ajude fulano, que o Senhor abra uma porta de emprego. Não é uma lista de desejos que nós fazemos quando estamos orando a Deus. Mas temos que encarar a nossa oração muito mais como um compromisso que nós estamos ali dispostos a fazer com Deus. Porque como que eu vou pedir para Deus mudar uma outra pessoa se eu não estou disposto a mudar a mim mesmo? Porque oração é mudança. Oração é amor. É impossível você orar verdadeiramente por alguém se você não estiver sentindo amor por aquela pessoa.
Agora, você já pensou que Deus ele pode querer usar você para auxiliar uma pessoa para quem você está orando? Então, nós não podemos pedir para Deus aquilo que nós mesmos não estamos dispostos a fazer. Então, quando nós pedimos para Deus para ajudar uma determinada pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando à disposição de Deus para, caso Ele queira, caso essa seja a vontade dEle, para que nós possamos ser a ajuda que aquela pessoa está precisando. Eu falei agora há pouco que nós somos fracos e muitas vezes não temos o que fazer com relação a ajudar aquela pessoa para quem nós estamos orando. Mas não é sempre que é assim, não é? Por isso, aquela pessoa que ama bem, que sabe amar, normalmente ela é uma pessoa que ela vai orar bem, que ela vai saber orar. Porque é essa a ideia. Se eu estou orando para Deus, para ajudar determinada pessoa, para alguma dificuldade que ela esteja enfrentando, eu não posso simplesmente colocar isso como Deus, vai lá e faça alguma coisa por aquela pessoa. Mas essa ideia de compromisso é, Deus, se tiver algo que eu possa fazer por aquela pessoa, se o Senhor quiser me usar para ajudar aquela pessoa, eu estou à disposição. Deus não é um gênio da lâmpada. Então, quando nós oramos e intercedemos por outras pessoas, nós temos que estar atentos e dispostos a fazer esse compromisso com Deus. E mesmo porque a oração intercessora, ela é bíblica, né? É uma ideia bíblica. Temos alguns exemplos, por exemplo, Jó, ele intercedia diariamente por seus filhos. Se você quiser confirmar isso, dá uma olhada lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. E Moisés ele realizava orações profundas, né, pela nação de Israel. Um ótimo exemplo disso é lá em Êxodo capítulo 32. Né? E nessa passagem de Êxodo ali é possível você conhecer melhor a Deus, você conhecer melhor a Moisés, é possível aprender muita coisa sobre oração. Evidentemente o tempo é corrido, não dá para nós lermos muita coisa dessas passagens que eu vou citando. Mas essa passagem de Êxodo 32 é ali quando Moisés está no monte recebendo a lei de Deus, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, e mais os outros mandamentos todos que Deus passou para ele. E o povo lá embaixo cansou de se esperar e acabaram pedindo para Arão fazer um bezerro de ouro, e eles fizeram esse bezerro de ouro e começaram a idolatrar. Evidentemente isso acendeu a ira de Deus. E Deus disse para Moisés que iria destruir toda a nação de Israel por conta da idolatria deles, né? E disse para Moisés que ele iria matar todo mundo e iria começar tudo de novo a partir de Moisés. Da mesma forma que ele tinha feito com Abraão, que de uma pessoa, que era Abraão, ele começou toda uma nação. E ele disse para Moisés que ele estava disposto a fazer a mesma coisa, porque aquele povo era desobediente, era idólatra. Agora Moisés, ele foi muito ousado nessa situação ali com Deus, né? Moisés ele se arriscou, ele se colocou cara a cara com Deus para interceder pelo povo ali. E o que nós aprendemos por exemplo, que Moisés ele se recusou a aceitar aquela situação que Deus havia imposto para ele, né? De que toda a nação seria destruída. E a forma como ele orou para Deus, ela é impressionante, é surpreendente o que Moisés fez ali. Porque Moisés ele citou a própria Bíblia em sua oração com Deus, né? Ele lembrou a Deus das promessas que ele tinha feito ao povo. Então ele foi muito ousado, né? Ele disse, falando cara a cara com Deus ali, para que Deus se arrependesse do fogo da sua ira que ele estava sentindo ali por causa da idolatria do povo. Está ali no versículo 12 do capítulo 32 de Êxodo. Agora, o que é mais impressionante, que é inacreditável nessa oração de Moisés, é que não foi Moisés que mudou por causa dessa oração. Mas o inacreditável é que foi Deus quem mudou quando Moisés orou, se colocou diante de Deus e intercedeu pelo povo. Porque Deus ele se arrependeu do fogo da ira que ele estava sentindo de querer destruir toda a nação. Então Moisés ele convenceu a Deus, ele venceu a Deus nas suas argumentações ali enquanto orava. E por que ele conseguiu isso? Foi porque ele estava com a verdade, né?
A preocupação que Moisés tinha era a mesma preocupação de Deus. Que era o quê? Era a salvação do povo, né? Deus também queria que todo o povo fosse salvo. E também o que Moisés e Deus queriam era justamente a glória do próprio Deus. Então, Moisés, ele lidou com Deus de uma forma impressionante. Ele citou as próprias Escrituras, ele argumentou com Deus, ele convenceu a Deus e ele orou conforme a vontade desse próprio Deus. Quando será que a oração de outras pessoas pode mudar a minha vida? É difícil a gente ter uma resposta precisa para isso, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é: orem por mim também. A oração que Moisés fez ali, ela não salvou apenas a nação de Israel, mas ela restaurou o próprio Arão, né? Que foi quem foi convencido pelo povo e acabou fazendo aquela estátua do bezerro ali. Lá em Tiago, capítulo 5,16, a Bíblia nos diz muito claramente para nós orarmos uns pelos outros. E nós, como igreja, agora falando de fato para aqueles que fazem parte da igreja de Deus, é a coisa mais prática que nós podemos fazer uns pelos outros. Vocês pensam que lá no Sermão do Monte, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Lá em 1 Tessalonicenses 5,25, nós somos orientados a orar, inclusive, pelos pregadores, né? Por aqueles que proclamam a palavra de Deus. Então, o que a gente pode entender? Que a falta de oração dos membros, ela pode enfraquecer até o poder da pregação da igreja. Nós precisamos orar pelos pregadores, né? E isso tem que ser um hábito dos membros da igreja. E da mesma forma, o exemplo vem de cima, não é? Então, se os líderes da igreja, se os líderes da congregação, aqueles que estão à frente do trabalho, são pessoas que têm o hábito de orar, evidentemente os membros vão se inspirar neles e vão acabar aprendendo a orar também. Um outro ponto que é importante é nós nos preocuparmos em fazer orações que são menos gerais, né? Que muitas vezes nós estamos orando e nós dizemos a Deus, o Senhor sabe para quem são as pessoas para quem eu estou orando, o Senhor conhece os problemas dela, que o Senhor abençoe a família, ou que o Senhor abençoe a igreja em tal lugar. Por que nós não somos mais específicos, né? Por que nós não citamos nomes, não citamos os problemas individuais que nós conhecemos daquelas pessoas? Será que é por preguiça? Será que é para ganhar tempo, para que a nossa oração seja mais rápida? Falar em rápido, deixa eu ver o horário. Eu não estou dizendo aqui que oração é amor. E não é amar nós sermos específicos com as pessoas, nós dizermos o nome da pessoa porque nós estamos orando, quando nós conhecemos o problema porque elas estão passando, nós conversarmos com Deus sobre esse problema, né? Porque a gente precisa amar cada pessoa por quem nós estamos orando. Agora, não dá para amar se você não está se importando com ela, se você não consegue nem parar um pouquinho para falar para Deus o nome dela, conversar com Ele sobre o problema que você sabe que aquela pessoa está passando. É impossível você amar se você não investe um pouco de tempo naquela pessoa, muito menos se você não consegue fazer isso nem enquanto está orando a Deus. Então, nós temos muito que aprender sobre oração, né? E, inclusive, aprendermos também, aqui já olhando para um outro ponto, que há momento em que nós precisamos parar de orar. Jeremias capítulo 15, versículo 1, diz assim: Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Então aqui Jeremias ele queria orar pelo povo, né, para que Deus perdoasse, para que Deus pudesse salvar aquele povo, mas o povo era muito idólatra. Deus já tinha dado todas as possibilidades para que eles se arrependessem e eles não quiseram, né? Então Deus aqui estava dizendo, Jeremias, não é para você orar por essas pessoas. Nem se Moisés ou Samuel orassem por elas, né, eu iria ouvir. Então,
chega um momento em que o coração da pessoa ele endurece tanto que nem a oração e nem a graça já podem mais alcançar aquela pessoa. Agora, é muito difícil a gente saber qual é esse momento, né? Quando é que nós devemos deixar de orar. Então, o que nós devemos fazer é orarmos, orarmos, orarmos até quando nós não pudermos mais, né? Que a gente não tem que evitar ser arrogante e querer achar, eu já orei por aquela pessoa, ela não se arrependeu, então, né, não vou mais me preocupar com ela. A gente tem que ter cuidado para sabermos lidar com todas essas orientações que a Bíblia nos dá. E aí um alerta, né, para você que tem mantido o seu coração duro, né? Para você que já ouviu falar do Evangelho, que já pensou sobre essas coisas, mas acabou adiando, pensar sobre igreja, pensar sobre Bíblia. Eu não quero pensar nisso agora, eu vou deixar para pensar nisso depois. Cuidado! Cuidado para você não deixar o seu coração endurecendo, né? E que em algum momento ele vai se tornar tão duro que Deus já não vai mais conseguir te alcançar. Que não vai mais adiantar eu ou qualquer outra pessoa ficar orando por você, que o seu coração vai ter endurecido demais. Então, cuidado. E, evidentemente, que nós temos que nos preocupar com o exemplo de Cristo, né? Quando nós estamos aprendendo sobre oração, estamos estudando sobre oração. E eu pergunto para você, como é que você aprendeu a orar? Aonde você aprendeu a orar? Nós que somos cristãos, né, discípulos verdadeiros de Cristo, nós aprendemos com a Bíblia, né? Nós aprendemos com Jesus como orar. Nós olhamos para Jesus e nós vemos que Jesus era capaz de orar por uma noite inteira, né? Jesus ele orava pelos seus 12 apóstolos, ele orava pelos seus discípulos. Jesus, inclusive, ele orou por nós. Isso é impressionante. Lá em João capítulo 17, versículo 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles. Aqui é o próprio Jesus falando. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus aqui ele estava orando sim pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, mas ele estava orando por todos aqueles que iriam crer através da palavra desses próprios discípulos. Então, é impressionante sabermos que Jesus, enquanto andava aqui na Terra há mais de 2.000 anos atrás, ele orou por você, ele orou por mim. Temos que ficar, de fato, tocados e impressionados por isso, né? Agora, nessa passagem que eu disse que nós iríamos ler, lá em Lucas capítulo 22, vamos fazer essa leitura? Lucas capítulo 22, eu vou ler do versículo 31 até o 34, tá? Lucas 22, versículo 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. É uma passagem bem conhecida do Novo Testamento. E nós vemos aqui que Jesus ele sabia que Pedro iria cair. Né? Ele sabia que Pedro iria negá-lo por 3 vezes naquela mesma noite ainda. E Jesus disse que orou por ele, né? Mas percebam que Jesus não disse que orou para que Pedro não caísse, para que ele não tivesse que passar por aquela situação. A soberania de Deus, ela não interferiu na livre decisão de Pedro e na maneira sincera como ele lidou com aquela situação. Por isso, a gente precisa entender que a minha fé, ela não pode salvar outra pessoa, né? O meu desejo, ele não pode ser mais forte do que a vontade do outro. Que foi o que aconteceu com Pedro ali, né? Jesus sabia que ele iria passar por tudo aquilo, que ele não iria suportar, que ele iria acabar negando o seu nome. E ele não pediu para Deus: Senhor, impeça que Pedro passe por tudo isso. Não foi essa a oração, porque era esse o caminho que Pedro escolheu seguir, né? Através da maneira como ele
vivenciou tudo aquilo. Então a gente tem que ter cuidado para não tentar transformar a nossa oração em magia, né? Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente não pode lidar com Deus dizendo coisas do tipo: ah, Senhor, que o meu chefe mude, que de hoje em diante ele não seja mais tão chato comigo. Ou Deus, que o Senhor mude a minha esposa, que ela tenha uma atitude diferente, que ela passe a me respeitar. Senhor, que o Senhor encha a minha igreja, que o Senhor converta muitas pessoas que estão aqui à volta, para que elas venham aqui, para que essa igreja possa crescer em números. Isso não é oração, né? Isso se assemelha mais a como se nós tivéssemos que Deus usasse uma magia para os nossos desejos. Oração é submissão, né? Então é nós dizermos para Deus: Deus, seja feita a sua vontade. Então, Deus não vai atender o meu desejo simplesmente porque eu estou pedindo, né? Não é um gênio da lâmpada onde a gente faz assim e ele simplesmente nos atende. Será que nós devemos orar por pessoas que não querem as nossas orações? Porque isso já aconteceu, né? Isso acontece, né? Pessoas, não precisa orar por mim não, que eu não estou nem aí para essas coisas, eu não quero saber de nada disso. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então nós devemos sim orar por todas as pessoas, né? Porque um perdido também, normalmente, ele nem sabe que está perdido. Né? Uma pessoa que diz algo nesse sentido para nós, eu não quero saber das suas orações, eu não quero saber de Jesus, ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Né? Então, ore, se esforce, invista tempo quando você está preocupado com alguém e está querendo interceder por ela em oração. Mesmo porque Jesus ele nos ensina a orarmos até pelos nossos inimigos, né? Então, quanto mais por pessoas que a gente se importa. Oração, ela também está envolvida com evangelismo. Né? Se você pensa em evangelizar pessoas, você tem que saber que oração é um propósito muito forte nesse sentido. Colossenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Olha só. A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Então, temos que orar, inclusive, quando estamos preocupados em evangelizar as pessoas. Um outro versículo que nós podemos usar aqui é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, que diz: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Então, quanto mais nós oramos, né, mais pessoas podem ser usadas, podem ser ajudadas através dessas nossas orações, né? Então, sim, muita coisa acontece em resposta de orações, né? Deus, ele ouve e ele atende aqueles que são filhos dele e que estão orando de acordo com a vontade dele, né? Então, para a gente terminar, eu queria que a gente prestasse atenção numa lista de oração que o apóstolo Paulo tem. Todos nós temos uma lista, né, para alguma coisa que a gente considera importante. Por exemplo, nós fazemos uma lista para ir ao mercado, a gente vê aí em revistas listas falando dos artistas mais ricos, dos carros mais caros, a gente vê listas falando das 10 melhores músicas, né? Então hoje em dia tem orações de todos os tipos, né? Listas, aliás, temos listas de vários tipos. Paulo também tinha uma lista, mas a lista de Paulo era uma lista de oração. Paulo, ele orava pelos outros, ele orava pelos perdidos. Paulo pedia para que as pessoas orassem por ele. E ele era muito específico, né? Então ele citava as igrejas por quem ele estava orando, ele citava as pessoas que ele conhecia daquelas igrejas, ele citava os problemas que aquelas pessoas estavam enfrentando. Então, temos que procurar aprender com o exemplo dele.
um membro que ore verdadeiramente pela igreja, pelos membros que estão ali juntamente com ele, sem dúvida nenhuma isso fortalece toda a igreja, né? Então Paulo, ele orava por todos, inclusive ele orava pelo governo, né? Porque Deus, ele quer o bem de todas as pessoas, ele quer que todos aprendam a verdade. Isso a gente vê lá em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Aliás, vamos terminar com a leitura desta passagem. Vendo a hora aqui mais uma vez, nós precisamos terminar realmente. Então, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, você quer ter uma vida tranquila, você quer ter uma vida pacífica? Ore também por aquelas pessoas que exercem a autoridade. Nós, como cristãos, nós temos que ter uma atitude muito diferente de atitudes que eu tenho visto hoje em dia, por exemplo, pelo Facebook. Cristãos falando com raiva desse governo, desse político, muitas vezes falando em favor de manifestações aí que são violentas, que são agressivas. Eu não encontro isso na Bíblia. E assim, por isso que eu oro também por essas pessoas. E a preocupação que eu vejo aqui é que, de fato, nós oremos pelos governos, que nós oremos por aquelas pessoas que exercem a autoridade. Se nós pudermos ajudar com alguma coisa, que a gente ajude, mas favorecer qualquer coisa que tenha a ver com violência, com ódio, com discriminação de qualquer tipo, nada disso pode nos ajudar. Então, eu queria agradecer a todos que estão assistindo esse estudo de hoje. Eu não sou muito de ficar usando redes sociais, nem o WhatsApp, nem o próprio Facebook. Por isso eu queria aproveitar este momento, as pessoas que assistirem até aqui, para agradecer por aqueles que estão orando por mim, pela minha família, que estão agradecendo pelo meu pai, que sabem o que está acontecendo. Sou muito grato a todos vocês pelo carinho, pelas orações, e peço sim que continuem orando. Saibam que eu também estou orando por cada um de vocês, tenho orado pelas pessoas que estão acompanhando esses estudos, e o que nós podemos fazer é isso, colocar nossas vidas nas mãos de Deus. E você que ainda não aceitou Jesus como o seu Senhor, como a pessoa mais importante que existe no universo, pense nisso, leve isso em consideração. Se a nossa vida aqui nessa terra já é difícil, já é complicada, cheia de problemas, quantos anos você pode viver por aqui? 80? 100? E você dá muita importância à vida que você tem aqui. Eu sugiro que você pense também na eternidade da tua alma, porque ali é um momento que não vai ter fim, e como vai ser a sua eternidade lá depende da maneira que você vai agir aqui. Quais são as suas prioridades? O que é que você tem de importante na sua vida? Pense em conhecer Jesus, pense em saber o que as Sagradas Escrituras dizem sobre Jesus, sobre salvação, porque não há nada mais importante para você se preocupar do que com a eternidade da sua alma. Mais uma vez agradeço a todos que têm orado. Continuemos em oração e que Deus abençoe a todos.